Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Jesus é o príncipe da paz, não é, queridos? Veio do céu, trazendo salvação eterna, grandes ensinamentos e todos os que precisamos para a vida aqui na terra e para que conheçamos, não é, o que nos aguarda. E aí é uma questão de escolha. Aí muita gente diz, não acredito e tal, não sei se vocês isso, isso, aquilo. Assim era Saulo, queridos. É isso mesmo. E muitos outros. E muitos que Jesus pregava para multidões. Mas pregava para uma pessoa em particular. Tamanha importância que deu ao ser humano. Vamos a essa realidade. Mas não agradou a todos. Na verdade, curou os enfermos, libertou os oprimidos, mas não agradou a todos. Não agradou. Tanto que você vê a morte que Jesus teve. Um assassinato violento, não é? Espancado, ferido, arrebentado, cuspido, humilhado. Mas ele representava os pecadores, o ser humano. Aí tem gente que diz, não, nunca tive pecado, nunca fiz mal nenhum para ninguém, tudo bem. Mas há um pecado que pesa sobre toda a humanidade, que é o pecado original. De onde ele veio lá? De Adão. Não creio. Bom, então, não vamos perder o nosso tempo. Queridos, como falamos no programa passado, Jesus tomou uma criancinha no meio de uma multidão e pôs em frente a todas as pessoas e usou a criança como exemplo de simplicidade. Mostrando que se as pessoas não crescem, né, nele como enviado de Deus ao mundo, como uma criança crê naquilo que falam com ela, ou seja, numa simplicidade, que eles nunca entrariam no reino dos céus. É para a gente refletir, não? Saulo era veementemente contra o cristianismo, como muita gente é. E perseguiu violentamente também. Mas Jesus foi até ele. Jesus vai até a pessoa. Ele está indo a você. Como vai? Jesus diz, pregue o evangelho a toda criatura. Vamos lá. Sem exclusão, sem acepção, é isso. Agora, ouvir com o coração fechado não vai fazer diferença nenhuma. Então ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, eu inicio sempre o nosso programa Graça sobre Graça, que vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, depois pelas redes sociais, né? Cada um no seu momento. Né? Obrigado por compartilhar ou por partilhar comigo, não é? E talvez partilhando a palavra e compartilhando com seus amigos, com sua família. Jesus é o Senhor de tudo, Ele é o príncipe da paz. As mãos do Senhor Deus continuam estendidas para abençoar. Ele não está preso na cruz. Ore comigo, nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com uma oração de gratidão a Deus. Querido Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença em oração, como temos a consciência de que diante dos Teus olhos tudo está claro, transparente, patente, o Senhor é Deus. Senhor nosso Deus, Pai, o Senhor que conhece o interior de cada um, o Senhor que examina corações. Senhor, desde agora, que o Senhor receba a nossa gratidão, Senhor. Agradecemos acima de tudo o Senhor ter derramado a vida de Jesus em nosso favor. Senhor, sabedor de que Jesus foi ao Calvário em favor do ser humano, derramando ali a sua vida, o seu sangue, entregando, Senhor, se entregando por completo para a libertação, para a salvação eterna, para a comunhão do Teu Santo Espírito, abrindo este acesso, trazendo paz ao mundo. Sim, Senhor Deus, Pai, reconhecemos que o pecado de Adão atingiu a todos, a toda a raça humana, desde o início da criação. E, Pai, agradecemos, sim,
pela imensidão do teu amor e agradecemos pelo sol, pelo dia, pela noite, pela água que bebemos. Agradecemos sim, Senhor. Pai, desde o ar que respiramos, agradecemos. Pai, nós te damos graças. Um dia pela palavra o Senhor lançou sementes à terra, ordenou que produzissem e até hoje, Senhor, a natureza produz e reproduz e nos alimenta. Reconhecemos sim. Pai, nós agradecemos acima de tudo o grande sacrifício de Jesus no Calvário, sacrifício que nos comprou, nos resgatou. Senhor, nós agradecemos. Pai, muito obrigada. Graças te damos por todos os benefícios, por todo o bem que o Senhor nos faz, pois coisas boas vêm do Senhor. Pai, agradecemos sim. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus. Bem, então quando não há o conhecimento de Deus, há muitas opiniões, muitas críticas, até muitas guerras, né? Mas quando os olhos espirituais são abertos, quando o coração se abre, houve um momento que Jesus, tem uma passagem na Bíblia que fala é a parábola do semeador. Nós temos até uma série a respeito. Temos uma série da parábola do semeador. E o Senhor Jesus, ele falou, falando do povo de Deus, do povo judeu, e falando naquele momento, lembrando lá do passado. E muita gente diz assim, Jesus só existiu depois que nasceu como menino. Mas Jesus é o verbo, a palavra de Deus que se encarnou. Ele sempre existiu. Se você disser assim, mas Jesus falava com as pessoas lá no passado, como é que ele não se apresentou como Jesus? Essas coisas, essas questões são de Deus, não são nossas. Deus resolveu que a sua palavra viesse ao mundo, se encarnasse e como menino nascesse aqui na terra. Então, nasceu o Filho de Deus aqui neste mundo. Mas ele é o verbo, a palavra, verbo encarnado. O Evangelho de João explica isso com toda clareza e simplicidade. É como eu costumo dizer, se o coração não se abrir, se a pessoa não abrir o coração, querendo, desejoso ou desejosa de conhecer Jesus, como a Bíblia Sagrada, a palavra apresenta, complica, queridos, complica. Você vê que Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos conhecer. Mas onde está a verdade? Jesus é a verdade. Aí ele diz, né? Eu sou o caminho e a verdade é a vida. Então a verdade é Jesus. Então a palavra de Deus é a verdade. Aí, eu vou dar uma chegadinha lá em Mateus 13, na parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Chegamos aqui a Mateus, lá no capítulo 13, fala da parábola do semeador. Eu vou ler aqui para vocês. Aí, depois que ele fala das sementes que foram lançadas, né, 4 tipos de terra, 4 tipos que recebem a semente. Aí os discípulos não entenderam a parábola. Eu vou ler aqui, tá? Não vou assim, esmiuçando versículo por versículo. Como eu disse, nós temos uma série no YouTube, sobre, creio que no Face também, sobre a parábola. É a parábola do semeador. Temos em Lucas, temos em Mateus. Se eu não me engano, a série toda está com base em Lucas. Mas é a mesma passagem bíblica.
Aí, em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador é assim. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, e outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus lançou a parábola. Semente que cai à beira do caminho, semente que cai sobre pedra, semente que cai entre os espinhos e semente que caiu numa boa terra. Aí diz assim, olha só. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Está vendo? Os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala com as multidões por parábolas? E isso porque eles já estavam, a multidão já havia sido despedida, eles estão seguindo o caminho, Jesus e os apóstolos, e eles perguntam: Senhor, por que eles falam por parábolas? Ou seja, como que enigmas. Na verdade, não são enigmas, né? É uma história fictícia que Jesus cria para exemplificar a realidade. Aí eles perguntaram: por quê? Por que o Senhor fala com eles dessa forma? Aí Jesus disse que a eles, discípulos, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por que será? Queridos, Deus não joga a conversa fora. Se Deus fala, Ele é Deus. Imagine a atenção que se deve dar à palavra de Deus. Aí já temos aí um dos principais fatores pelos quais muita gente que acha saber tudo não compreende coisas espirituais, mas acha que compreende. A multidão falando com as pessoas poderia dizer: vi Jesus, conheço Jesus, mas não andava ao lado dele para conhecê-lo de verdade. Você só conhece melhor uma pessoa quando está ao lado dela. E nos mais diversos momentos. Às vezes você pensa uma coisa de uma pessoa e ela te surpreende. É bom quando surpreende para o bem. E quando a surpresa é péssima. E não era o caso de Jesus. Veio da parte de Deus, o Filho de Deus. Estava sendo e foi rejeitado. Mas as multidões andavam atrás dele, também puderam. Curava, libertava, não é? Ressuscitava mortos. Pensa. Alimentava, enchia a barriguinha de todo mundo. Não é? Pois é. Então ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios. Os mistérios do reino dos céus, do reino dos céus. O céu reinando aqui na terra. Mas a eles não lhes é dado. Aí ele disse: olha só. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e não compreendem. Ou seja, eles não dão a devida atenção à palavra de Deus. Jesus sabia que aquela multidão estava atrás dele, pela comida que comia, pelos milagres, pelas curas. Isso é realidade, queridos. Isso é realidade.
Quero ver quando o amigo caiu lá no hospital. Vai ver quantos vão visitá-lo. Agora dá uma festa. Vamos lá, queridos. Vamos lá, queridos. Realidade. Então, é isso que Deus está falando. Nós vamos agora à segunda parte do nosso programa. E se der ainda lá no finalzinho, eu vou dar mais um pouquinho. Vamos entender mais um pouquinho, dar mais uma pincelada nessas coisas gloriosas que Jesus nos fala. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, e voltamos agora. Eu volto a lembrar, lá no início, lembra da parábola do semeador de que falei neste programa, neste momento? No início, melhor dizendo? Pois é. Então aquelas multidões andavam atrás de Jesus, não porque queriam compromisso com ele. Eles não estavam nem interessados no céu, no que ele falava, a maioria. Muitos deles nem acreditavam verdadeiramente. Mas levavam vantagem, porque curas, libertações, barriguinha cheia, multiplicação de pães e peixes. Aí, falando um pouquinho da parábola do semeador, vou mostrar aqui o que Jesus falou para os discípulos depois que ele despediu a multidão e a multidão foi embora. Aí, Jesus continuou dizendo, eu li lá no início, Mateus capítulo 13, e eu vou dar uma olhadinha agora no versículo 15. Jesus disse assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, e se converta e o cure. Talvez você diga, mas que redundâncias são essas? Não, queridos. É que nós temos os olhos físicos e os olhos da fé. Os ouvidos físicos, mas os ouvidos do coração, que recebem a palavra ou não recebem. O nosso ser interior. E Jesus sabia quem o recebia de coração e quem andava atrás dele só pelas vantagens. Amém? Muito bem, então nós contemplamos hoje, né, coisas maravilhosas da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus. São escolhas, né, queridos, que fazemos. O Senhor Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele deixa cada um seguir o seu caminho. Aí Ele diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, ou seja, ou desfrutareis do melhor desta terra. Tradução. Ele diz, se você quiser, e você me ouvir, ou seja, se optar por ouvi-lo, então vai comer o melhor da terra. Significa que Deus vai estar presente e abençoando. Você crê nisso? Chegou o momento da oração. Nós vamos falar com Deus. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Momento da oração. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai. Senhor, estamos em Tua presença porque dos Teus olhos ninguém foge. Do Senhor ninguém se esconde, pois o Senhor conhece o mais profundo, na verdade até as profundezas da terra, como a Tua palavra nos mostra. O Senhor procura corações abertos, um coração que se abra para o Senhor, para que o Senhor possa entrar.
a tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, possa operar. Nosso Deus, que o Senhor encontre o nosso coração aberto para o Senhor, preparado pela tua palavra como nós ouvimos. Sim, o Senhor que se queixou, o Senhor Jesus, que se queixou das multidões, que andaram atrás do Senhor, que comeram os pães e os peixes, que receberam curas e maravilhas, milagres, libertações, mas que depois abandonaram o Senhor. E até muitos deles gritavam lá no Gólgota, ou na verdade lá, no momento em que, Senhor, quando a multidão foi perguntada sobre a quem soltar, Barrabás ou Jesus, e a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Senhor, nosso Deus, só o Senhor para compreender o ser humano. E com tudo isso, o Senhor estende as mãos e a salvação a todo e qualquer que queira. Até aqueles que te perseguiram e perseguiram o teu povo implacavelmente. O Senhor quer garantir e dar a vida eterna. O Senhor quer dar a saúde. Porque o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor que não está mais naquela cruz, naquela sexta-feira, Senhor, uma única em toda a história, em que o Senhor foi morto e foi pregado, morreu pendurado naquela cruz, foi retirado, morto e foi levado ao túmulo. Mas no domingo o Senhor ressuscitou e nós cremos. Por isso, Senhor, nós assumimos o teu poder. Cremos sim no poder da cura, da libertação. Senhor, opera agora, arrancando essas dores do espírito, da própria alma e do corpo. O Senhor é poderoso para quebrar cadeias, desfazer, Senhor, nosso Deus, arrancando as opressões, desfazendo todas as nuvens e névoas, nuvens, Senhor, que tem assolado, trazendo, Senhor, um clima tenebroso. O Senhor é poderoso para dissipar tudo isso, manifestando uma luz, como o Senhor fez com Saulo. Ah, Jesus, o Senhor que é a luz do mundo, o Senhor que dá paz ao coração, o Senhor que levanta quem está caído, ajuda esse amigo, essa amiga. Senhor, dá o refrigério. O Senhor é poderoso para ir à frente de cada um, abrir portas que estiveram trancadas com ferrolhos e trancas e ninguém pôde abrir. O Senhor que é a luz, manifesta o teu poder. Abençoa, abençoa, Jesus. Nosso Deus, a tua presença, Senhor, é a presença da paz. A tua presença é a presença da saúde. Toca, 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 move o teu poder. Nós cremos e agradecemos. Senhor, vá manifestando o teu poder. Jesus, o Senhor, Pai. O Senhor pode, o Senhor estende a mão onde ninguém pode chegar. E o Senhor liberta. Nós cremos, assumimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa, lembrando que domingo é o dia do Senhor, dia de ação de graças, e o primeiro dia, o dia que abre a semana. Oferece um culto a Deus, seja feliz. Deus te abençoe rica e abundantemente, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.